Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Nós vamos estar dando continuidade aí ao nosso bate-papo sobre a Bíblia Sagrada, este livro aqui, Manual da Vida Boa. Estamos estudando o livro de Levítico, é atribuído aí à tribo de Levi, né? E os escritos são atribuídos a Moisés, tá? Num período aí de uns 3.000 anos atrás, mais ou menos, mais ou menos isso aí, tá? Os escritos são de mais ou menos 1500, 1400 antes de Cristo aí. Já tem um período aí, é bem antigo esses escritos aí. Nós estamos estudando a partir de hoje o capítulo 13, né? Hoje é o nosso terceiro encontro, a gente teve uma introdução, nós teve o primeiro encontro, o segundo encontro, hoje é o nosso terceiro encontro aí. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre as leis acerca da praga de lepra. Lepra na época era uma doença muito cruel, hoje é uma doença que é tratável aí. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento, mais um dia, mais uma tarde, mais um almoço. Que Deus possa nos abençoar, abençoar você que é nosso inscrito, você que está só de passagem. É a oração que eu te faço nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mandar um abraço para o Adão, Dona Fátima, a Gabriele e o Mateu. E o Rayan. Rayan passou por aqui e o Ismael. O Ismael veio fazer um trabalho de escola, né? Fez uma resenha aí sobre o Platão aí. Que Deus abençoe os estudantes do ensino médio que têm buscado aí melhorar os seus repertórios aí. Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. Essa é uma tradução de 2006. Utilizo outros livros aí. Se por acaso acontecer algum outro texto, alguma outra leitura, vai ficar aí nos comentários afixados aí, tá? Então é isso aí. Capítulo 13. Gente, o livro de Levítico não tem muitas reflexões, é muito mais leituras aí, tá bom? Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando um homem tiver na pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos aos sacerdotes. Então o sacerdote era bem que um juiz, um líder espiritual, um médico, ele era bastante coisa, tá? Ele era bastante coisa. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não aparecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco como o sacerdote, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem esta praga. Ao 7º dia o sacerdote examinará, e se no seu parecer a praga não mudou e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote isolará por mais outros 7 dias. No 7º dia o sacerdote examinará outra vez, se perceber que a praga se escureceu e não estendeu na pele, então o sacerdote o declarará limpo, é pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de ter sido examinado pelo sacerdote, outra vez será mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará, e se pústula tiver estendido na pele, declara-o imundo, é lepra. Então tinha essas questões até para não contaminar as outras pessoas, né? Mas a pessoa ficava isolada, tá? Tem os leprosários aí, pesquisa aí, você vai ficar assustado aí, tá? A pessoa ficava isolada da sociedade aí, para não ter contágio. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote examinará, e se houver inchação branca na pele, o qual o pelo branco houve carne viva na inchação, é lepra envelhecida na sua pele, e o sacerdote o declarará imundo. Não o isolará, porque já é imundo. Se a lepra florescer na toda a pele e cobrir toda a pele de que tem praga, desde a sua cabeça até os pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, o sacerdote examinará, e se a lepra tiver coberto toda a carne, então declarará limpo o que tem mancha. Toda a lepra se tornou branca, o homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo o sacerdote a carne viva, declarará imundo. A carne é imunda, é lepra, ou tornando a carne viva, mudando-se em branca, ele virá ao sacerdote. O sacerdote examinará, e se a praga se tornou branca, o sacerdote
declarará limpo o que tem mancha, limpo está. Então, basicamente é muita leitura, tá? E até é um pouco chato. Alguém comentou isso aí. Acho que foi o Jonas. Jonas, um abraço para você. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em um lugar da pústula aparecer inchaço branco ou mancha lustrosa rosada, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará, e se ela parecer mais profunda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra que brotou da úlcera. Se o sacerdote, porém, vendo notar que seu pelo não se tornou branco, nem está mais profundo do que a pele, mas escurecida, então o sacerdote o isolará durante 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, o homem é praga. Se ao contrário, a mancha lustrosa permanecer no seu mesmo lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo. O sacerdote tem que ter noção dessas coisas, né? Porque já falou de várias coisas aqui da pele aqui, que eu nem sei classificar o que é o que. Para mim, tudo é uma mancha. Não seria capaz de classificar. Talvez com treino, talvez observando, né, com o tempo. Quando na pele houver queimadura e na parte queimada houver mancha lustrosa, rosada ou branca, o sacerdote a examinará, e se o pelo na mancha lustrosa se tornou branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Se o sacerdote, porém, constatar que a mancha lustrosa não está mais profunda do que a pele, e nela não aparece pelo branco, mas estiver escurecido, o sacerdote o isolará durante 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará, e se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa permanecer no seu lugar, não se estendendo, mas se tornando escura, é inchação da queimadura, e o sacerdote o declarará limpo. É cicatriz da queimadura. Quando homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga, e se perceber que nela aparece mais profunda do que a pele, e o pelo amarelo fino nele houver, o sacerdote declarará imunda a pessoa. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que nela não aparece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote isolará o que tem a praga da tinha durante 7 dias. Ao 7º dia, examinará a praga, e se a tinha não tiver estendido e nele não houver pelo amarelo, nem parecer mais profunda que a pele, então o homem se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote isolará o quem tem a tinha por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha, e se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois de sua purificação, se estender grandemente na pele, o sacerdote o examinará, e se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, o homem está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou e nela cresceu pelo preto, a tinha está curada. Limpo está o homem, e o sacerdote o declarará limpo. Quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas brancas na pele, o sacerdote as examinará, e se na pele aparecerem manchas escurecidas, é empigem que floresceu na pele, está limpo. Quem determina quem está imundo ou limpo é o sacerdote, tá? É bem claro aqui. Ele que tem essa condição aí de julgar essas questões aí, tá? Porém, na calvície da cabeça ou da fronte houver praga de cor rosada, é lepra que está brotando na sua calvície da cabeça ou da fronte. Havendo o sacerdote examinado, constatado que a inchação da praga na calvície da cabeça ou da fronte é rosada, como parece a pele no pelo do corpo, leproso é aquele homem e está imundo. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça está a praga. Também o leproso em que está a praga andará com vestes rasgadas, a cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Será imundo todos os dias em que a praga estiver nele, é imundo e habitará só, sua habitação será fora
do arraial. É um isolamento bem parecido com uma exclusão social. Tá? A pessoa que tinha lepra, ela sofria, além da doença, tinha esse preconceito aí, tá? Tinha essa questão aí. Imagina você sair pelas ruas da cidade, exemplo, tá? Vamos supor que você está com câncer, aí você sai pelas ruas da cidade gritando: eu sou imundo, 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 porque eu tô com câncer, né? Interessante aí. Quando houver praga de lepra em alguma veste, de lã ou linho, quer no fio urdido, quer no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, na pele, no fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, for verde ou vermelha, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga, isolará o objeto que tem a praga durante 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, e se a praga se houver estendido na veste, no fio ou tecido de pele, sobre qualquer obra feita de pele, é lepra roedora. O objeto é imundo, pelo que se queimará aquela veste, ou fio, ou tecido, seja lã ou fino, ou qualquer obra de pele, sem que houver a praga, porque é lepra roedora, ao fogo queimará. Então até nas peles, né, dos animais, né, eles tinham que estar observando essas questões aí. Mas examinando o sacerdote, se a praga não se estendeu na veste, no fio, ou no tecido, ou qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o isolará durante mais 7 dias. Se depois de lavada o sacerdote constatar que a praga não mudou o seu parecer, nem se estendeu o objeto, é imundo. Ao fogo se queimará, é praga penetrante, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote notar que a mancha se escureceu, depois de lavada, então rasgará da veste ou da pele ou do fio urgido ou tecido. Mas se ainda aparecer na veste ou no fio urdido ou tecido ou qualquer outra coisa de peles, é lepra brotante, e ao fogo queimará o objeto em que há a praga. Mas a veste ou fio urdido ou tecido ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirar, se houver, se lavará a 2ª vez e será limpo. Esta é a lei da praga de lepra na veste, no linho, no fio ou tecido ou qualquer coisa de peles, para determinar se são limpos ou imundos. É muita leitura, tá? É muita leitura. Então, fica um pouco maçante, fica um pouco chato mesmo, tá? Provavelmente nós vamos ter algumas reflexões sim ainda com o passar dos textos, mas o livro de Levítico é basicamente regras de condutas, né? Dogmas, tá? Para que as pessoas comecem a entender aí que tem essas regras aí nessa nova filosofia de vida aí. Saíram de um sistema e estão estabelecendo um sistema de vida aí. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso, capítulo 14, tá? No dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. Então aqui ele vai repetir como que é a lei, como que deve fazer, como que deve ser o procedimento, né? No versículo 8 ele vai dizer: aquele que deve ser purificado lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo, se lavará com água, assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará o cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas e o restante do seu pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. É isso, tá? E aí ele vai repetir todas aquelas diretrizes sobre a lepra, sobre a casa, sobre as peles dos animais, sobre os objetos, né? Versículo 54. Esta é a lei referente a toda sorte de praga, de lepra, de tinha, lepra dos vestiários, das casas, da inchação, da pústula, das manchas lustrosas, para determinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. É uma lei bastante repetitiva, tá? Agora, capítulo 15. As impurezas do homem e da mulher. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dize-lhes: qualquer homem que tiver um fluxo que sai do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Às vezes a gente se fere, inflama,
sai ali um pouquinho de pus, né? Um pouquinho de sangue, né? Então é isso que ele está falando aqui. Esta é a lei da imundícia. Quer o fluxo continue a escorrer, quer seja estancado, ele é imundo. Toda a cama em que o homem que tiver o fluxo se deitar será imunda, e toda coisa sobre o que assentar será imundo, tá? Quem lhe tocar a cama lavará as vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo que esteve assentado, o que tem o fluxo, lavará suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar no corpo, né? Então tem todas as mesmas regras, né? Todo aquele, versículo 11, todo aquele tocado pelo que tem o fluxo, sem que tenha lavado as mãos em água, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. É interessante aqui a gente analisar que havia toda uma asepsia aqui, né? Um cuidado com as mãos, a limpeza, a higiene, né? Para evitar a contaminação. Muito interessante, né? Muito interessante. E a gente pode tentar descobrir aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, ó. Quando foi iniciado a higienização das mãos pela equipe hospitalar? Vamos ver se fala alguma coisa, se dá para descobrir, tá? Olha, tem pouco tempo. Tem pouco tempo aqui, ó. www, tá no portal do gov.br, tá? No site aqui, ó. Em 1846, Ignaz Semmelweis, médico húngaro, reportou a redução no número de mortes maternas por infecção puerperal após a implantação da prática da higienização das mãos em um hospital em Viena. Desde então, esse procedimento tem sido recomendado como medida primária no controle da disseminação de agentes infecciosos, ou seja, em 1846, está pertinho, e no ano 1500, 1400 a.C., os hebreus, os israelitas já estão fazendo a higienização. É impressionante, né? Se a gente pudesse pegar esse texto, se a gente tivesse lido esse texto antes e tivesse assimilado esse ritual de purificação, quantas vidas teriam sido poupadas? Já pensou numa coisa dessa, num absurdo desse? 1846, século XIX, que um médico húngaro percebeu que era interessante lavar as mãos depois de manusear um corpo, uma ferida, para que fosse depois aí fazer o nascimento de uma criança. Olha só, que impressionante, tá? Versículo 24. Se um homem se deitar com uma mulher na sua menstruação, e a sua menstruação o atingir, ficará imundo durante 7 dias. Também toda a cama sobre ele se deitar será imunda. Aqui já está falando do incômodo das mulheres aí, né? As mulheres têm esse incômodo, né? É natural do corpo feminino, tá? Mas traz bastante desconforto para as mulheres aí. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. É impressionante como que uma questão apenas de higiene poderia ter feito muita diferença aí na vida desse pessoal, né, que vinha morrendo por causa desse problema de higienização, essa asepsia. Capítulo 17. A gente ainda tem um tempo. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e todos os filhos de Israel, e dize-lhes: isto é o que o Senhor ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, cordeiro, cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à entrada da tenda da congregação, para oferecer ao Senhor diante do tabernáculo, tal homem será considerado culpado de derramamento de sangue. Tá? Matou um bicho, derramou sangue, não foi lá oferta para o Senhor, não foi ofertado, né? Derramou sangue. Esse homem será eliminado do seu povo. O negócio era sério, tá? Muito sério. Isto é, para que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios que agora imolam no campo aberto e os apresente ao Senhor à entrada da tenda da congregação, ao sacerdote.
e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote espargirá o sangue sobre o altar, voltamos a repetir, isso aqui já foi falado várias vezes, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, está usando a palavra demônios aqui, com os quais se prostituem. Isto lhe será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Versículo 10. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre eles, que comer algum sangue, contra ele porei a minha face e o eliminarei de seu povo, pois a vida da carne está no sangue. São as tentativas aí de Moisés, dos anciãos, dos sacerdotes, de determinar regras para que o povo siga essas regras de conduta e aí se torne aí esse povo tão diferenciado que é o povo judeu, tá? Versículo 13. Também qualquer homem dos filhos de Israel, de estrangeiros que peregrinarem entre eles, que caçar um animal selvagem ou uma ave imprópria para comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Jogar no chão mesmo, né? Era uma tentativa de não se consumir sangue. Porque a vida de toda criatura é o seu sangue. Por isso eu disse aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Depois será limpo, mas se não se lavar nem banhar o corpo, levará sobre si a sua culpa. Capítulo 18. Relações sexuais ilícitas. Os irmãos já têm isso na Bíblia? Claro que tem. Nós falamos sobre isso. No livro de Gênesis tem muito. O pessoal ficou meio assim, né? Quando a gente começou a falar de incesto, tá? Tem muito lá, tá? Relacionamento entre pai e filha, irmão e irmã. Tem muito aí, tá? Vocês vão ficar perplexos aí. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e disse-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus, não imitareis os costumes do Egito, onde habitastes, nem os da terra de Canaã, para ao qual vos conduzo, nem andareis segundo os seus estatutos. Praticareis os meus juízos e guardareis os meus estatutos. Para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor, seu Deus. São regras de conduta, né? Como se fosse um manual. Eu gosto de falar que a Bíblia é um manual da vida boa. Pois é, porque deixa esses exemplos para nós aí. Toda essa história, toda essa narrativa, né? A parte mística, a parte racional, a parte teológica, a parte filosófica. Tudo isso faz parte aí e nos tem nos ajudado a ser uma pessoa muito melhor, tá? Nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo. Lembra? Eu acabei de falar do incesto. Incesto. Pois é. Aqui estão dizendo que não é para chegar, tá? Para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. E é tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Irmão Gerson, isso é bizarro. Acontece? Com certeza, tá? A gente aqui não fica sabendo muito, mas deve acontecer. Eu já falei, eu estudei com uma moça, eu estava com 11 para 12 anos, e ela tinha um relacionamento aberto com o próprio irmão. Era normal para eles andar de mão dada, beijar na boca. Ela contava na sala de aula. Para mim, na época, eu era menino de 11, 12 anos, me bobo. Aquilo foi assustador. Não imaginava uma coisa dessa, tá? Mas não deve ser muito incomum não, tá? A gente aqui não fica sabendo. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Não descobrirá a nudez da tua irmã, quer seja filha do teu pai, quer seja sua mãe, filha da tua mãe, quer seja nascida em tua casa, quer fora dela, a sua nudez não descobrirás. Não descobrirás a nudez da filha de teu filho, ou da filha de sua filha, ou seja, sua neta ou seu neto, pois se desonrarias a ti mesmo. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. Meia irmã, né? Mas é irmã, tá? Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai. Ela é parente próxima do seu pai. É sua tia, né?
Não descobrirás a nudez da irmã da sua mãe, tia também, né? Ela é parente próxima da sua mãe. Não desonrarás o irmão de seu pai, o tio. Aproximando-se da tua mulher, ela é sua tia. Não descobrirás a nudez da tua nora, ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez do teu irmão. Não descobrirás a nudez da tua mulher e de sua filha. Não. Ih, parece que tem alguém chamando. Deixa eu atender ele. Pera aí, dá um tempo aí, gente. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha para descobrir a sua nudez. São parentes próximos. É maldade. Não tomarás a irmã de sua esposa como rival para lhe descobrir a nudez, enquanto sua esposa viver. Não te chegarás à mulher durante a sua menstruação para descobrir a sua nudez. Não se deitará com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque. A Moloque era uma divindade. Eu já falei sobre sacrifícios humanos, né? Esse tal de Moloque aqui, ele era uma divindade que era feito sacrifícios humanos. Eu só não sei te falar, não me recordo de qual povo que era, divindade. Vamos ver aqui, ó. O Google fala tudo, né? Divindade Moloque. Vamos ver o que aparece aqui. Ó. Moloque é o nome de uma divindade cananeia e de um demônio. Era uma espécie de deus, né, com D minúsculo, cultuado pelos amonitas, uma etnia de Canaã. Está aqui no site da Wikipédia, até wikipedia.org.br, tá? Se você tá aí, então era uma divindade cultuada pelos cananeus aí, tá? É isso. E eram oferecidos sacrifícios humanos, a fim de que não profanes o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor, com homem não se deitarás, como se fosse mulher. É abominação, tá? Se você não gostou, reclame com o Moisés. Não te deitarás com um animal para te contaminares com ele. A mulher não se porá perante um animal para juntar-se com ele. É perversão. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Até a terra foi contaminada pelo que os castiguei por sua iniquidade, e a terra vomitou seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Pois todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram esta terra antes de vós, e a terra foi contaminada. Não vos vomite a terra pelo fato de a haver descontaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo aquele que praticar alguma dessas abominações será eliminado de seu povo. Portanto, guardareis os meus mandamentos, não praticando nenhum destes costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. É isso, tá? É a tentativa do Moisés aí de organizar a religião, para que a religião, o posicionamento, a filosofia, a teologia, para que eles tenham aí, né, uma base para poder trabalhar. São as relações sexuais consideradas por este livro sagrado como ilícitas. Capítulo 19. Gente, é muito mais leitura do que reflexões, tá? Infelizmente, não tem muitas reflexões para serem feitas. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo, separado, diferenciado, tá? Cada um temerá sua mãe, seu pai guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos voltareis para os ídolos, nem farei para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 9. Uma mensagem aqui. Não, Davi está querendo ganhar dinheiro. Quando fizerdes a colheita da sua terra, não a cegarás totalmente, nem colherás as espigas caídas da tua messe. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem recolherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-á para os pobres e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtarei, não mentireis, não defraudareis uns aos outros.
não julgareis falsamente pelo meu nome, não profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará em seu poder até o dia seguinte. Ih, tem gente que segura o salário do operário até no próximo mês, tá? O salário do operário não ficará em seu poder até o dia seguinte. Se você está com o dinheiro do seu funcionário, pague, tá, gente? Tá? É o que a Bíblia está pedindo aqui. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás o tropeço diante do cego, mas temerá o teu Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 17. Não odiarás o teu irmão no teu coração, mas repreenderás a teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que já fala sobre amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Interessante. Jesus já falava isso, Jesus falava isso o tempo todo, né? A vida que vale a pena de ser vivida é a vida dedicada ao próximo. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se acasalem com os de espécie diferente. Não semearás no teu campo duas espécies de semente. Não usarás vestes de dois tecidos diferentes. Isso são regras mesmo aí, né? Regras humanas. Quando o homem se deitar com uma mulher que for escrava, concubina de outro homem e que não foi resgatada nem liberada, ambos serão castigados, mas não morrerão, porque ela não era livre. Pela sua culpa, o homem trará ao Senhor à entrada da congregação um carneiro para expiação. Certo? Versículo 23. Quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda espécie de árvore frutífera, ser-vos-á vedado seu fruto. 3 anos vos será vedado dele e não se comerá. No 4º ano todo fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano podereis comer dos frutos, para que a sua produção seja mais abundante. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis a ponta da barba. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aqui o pessoal entende que é fazer algum tipo de autópsia, fazer algum tipo de exame num corpo de um defunto. E aqui as pessoas entendem que tem a ver com marca nos vossos corpos, tem a ver com tatuagem, tá? Eu não sei. Lá em Apocalipse fala de um homem que tinha na coxa escrito uns negócios. E o pessoal entende que também é uma tatuagem, tá? Então, são as coisas meio complexas aí. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados, o meu santuário reverenciareis, eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os médiuns, nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs se levantarás, honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Se o estrangeiro peregrinar nas vossas terras, não o oprimireis, como natural entre vós será estrangeiro, que peregrinar convosco. Amá-lo-eis como vós mesmos, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiça nos julgamentos, nas medidas de comprimento, de peso ou de capacidade. Balanças justas, pesos justas, éfas justas, justos e intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardarei todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor vosso Deus. A gente vai parar por aqui, tá? No próximo encontro, nós vamos partir a partir do capítulo 20, tá? Então é isso. Nós possamos ter um final de tarde abençoado. Hoje é quinta-feira, nós temos uma escola bíblica, uma escola de teologia aí. Às vezes é alguém, às vezes sou eu, às vezes é alguém de fora mesmo aí. Nós estamos aguardando aí. Provavelmente hoje nós vamos ter aí o diácono Leandrinho, nosso amigo Leandrinho, irmão Leandro, né? Que vai trazer aí a mensagem aí nesta quinta-feira. E nós vamos colocar aí no YouTube aí, pode ter certeza.
que esse material vai ficar aí, tá? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa meditação, essa leitura, que nós possamos ter um final de tarde abençoado, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser gratos pelo alimento, pela água, pelo ar, que nós possamos ser gratos pelos nossos familiares, pela nossa saúde, pelos nossos recursos, pelo dia de hoje. Vamos viver o hoje. Você que está assistindo no futuro, viva o seu hoje, tá? É a oração que eu te faço nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, gente. A gente se vê por aí. Muito obrigado.